Salve, salve nação alvinegra, salve, salve galera. Nesse vídeo aqui eu quero tentar chamar o torcedor do Botafogo para raciocinar um pouquinho mais. Quando eu falo raciocinar, eu não estou falando que não se pode nem se deve criticar o John Textor. Não é isso. Pelo contrário. Acho que a gente deve criticar o John Textor em tudo que ele fizer de errado. E esse ano ele cometeu todos os erros possíveis que ele podia cometer. Essa é a realidade. Ninguém pode estar feliz com aquilo que aconteceu esse ano com o Botafogo. Ninguém. Nenhum de nós está feliz, né, com tudo que ocorreu. E temos sim críticas ao John Textor, até porque nós não torcemos para o John Textor, nós torcemos para o Botafogo, né? Nós torcemos para o Botafogo, nós nascemos botafoguenses. O John Textor é um investidor que viu no Botafogo uma forma de ganhar dinheiro, de ganhar mais dinheiro do que ele já tem. Quando eu digo que pretendo chamar o torcedor para a racionalidade, o que eu quero dizer é o seguinte: a questão de ser grato a quem nos fez bem é uma coisa, e eu vou ser grato eternamente ao John Textor. Eu serei grato eternamente. Gratidão não quer dizer que você tenha que fechar os olhos para as coisas erradas que a pessoa que um dia fez algo de bom para você venha cometer, tá? Então, eu tenho críticas ao John Textor. Eu acho que ele precisa entender que não dá para você querer abraçar o mundo. Você não pode querer ser o ditadorzinho, né, que controla tudo. E o John Textor, ele tem essa versão, né? Isso é uma coisa dele, de querer mandar, de querer como é que ele concentra tudo na mão dele, de mostrar que ele é o poderoso, que ele é o mandatário. Cara, isso é ruim. Isso é ruim, porque ninguém faz nada sozinho. Você tem que ouvir as pessoas ao seu lado. Tá? Tudo bem, a última palavra pode ser até a sua, mas você tem que ouvir. E você tem que ser humilde para, muitas vezes, entender que aquilo que você pensa não condiz com a realidade. Você ter a humildade de mudar o teu pensamento. Isso é salutar, isso é importante. Mas o que eu quero dizer, galera, o que eu quero dizer, que chamar o torcedor para raciocinar é o seguinte. Primeiro, a pergunta que eu faço é o seguinte: nesse imbróglio entre Textor, Iconic e Ares, alguma dessas entidades, vamos dizer, a Iconic, ela teve intenção de comandar o Botafogo? Não, não teve. Tanto que ela aceita vender a sua parte para o John Textor e quer lá 100 milhões de euros, se eu não me engano, 6 milhões de dólares, mas eu acho que é euros, né? Euros. E o John Textor recorreu na justiça alegando que não é isso tudo, que não é esse o valor, e está lá na justiça inglesa, se eu não me engano. A Ares alguma vez manifestou interesse em comandar o Botafogo? Não se manifestou. A senhora lá que está comandando o Lyon, tá? Ela não quer saber do Brasil. O negócio dela é a Europa. Ela não está preocupada com o Brasil. Ela não quer saber do Botafogo. Então, gente, o
O que a gente tem que entender é que a gente, quando fala que o John Textor, eu não quero mais o John Textor à frente do Botafogo. Eu não acredito mais no John Textor. Normal. O que ele fez dá margem para a gente pensar nisso aí. Correto. Não tiro não tiro a razão de ninguém. Não tiro a razão de ninguém. Acho que todo mundo que pensa assim tem o direito de pensar assim. Tem o direito de pensar assim. Com certeza tem. Agora, o John Textor foi um investidor que nos salvou da falência. Foi um investidor que nos trouxe de volta o orgulho de torcer para o Botafogo, de sair com a camisa do Botafogo, nos trouxe de volta o grito de campeão. Isso a gente não pode esquecer, galera. Isso a gente não pode esquecer. Eu pergunto para vocês, como eu disse antes, eu torço para o Botafogo, eu não torço para o John Textor. Eu não torço para a Ares, eu não torço para a Iconic. Mas o que a gente tem que colocar na balança e pensar é o seguinte. Michele Kang. Michele Kang não está preocupada com o Botafogo. Michele Kang está cagando pro Botafogo. Tá? Eles não estão nem aí pro Botafogo. Porque para eles o mercado europeu é o que importa. Tá? O outro maluco lá, o tal do Alexander Baffer, era o cara que estava por trás do John Textor, esfaqueando ele pelas costas com o traidor do presidente do Clube Social, tal do João Paulo. Hoje, no canal do TF, o TF coloca aqui João Paulo e John Textor não se falam, estão afastados. E tá certo o John Textor, porque por mais erros que eu cometa, eu cometo erro, beleza, tô errado, meti erro pra cacete. Mas peraí, os meus sócios, os caras que estão comigo, estão me esfaqueando pelas costas. O presidente do Clube Social, que para ganhar a eleição usou o John Textor, senão não ganhava. Ele só ganhou a eleição porque ele era o candidato do Sérgio. E que veio e disse alto e bom som: eu apoio o John Textor, eu estou com ele, não abro. Aí agora o cara esfaqueando o outro pelas costas, sabe por quê? Porque se a Ares, a Iconic, se o João Paulo conseguiu um outro investidor para comprar as ações da Ares e da Iconic, evidentemente que aí tem comissão, né, irmão? Então, meu irmão, dinheiro é a desgraça, né? Dinheiro é bom, mas porra, o que o dinheiro faz com a ética e o caráter das pessoas? O dinheiro, ele bota para fora, ele derruba a máscara de muita gente. E a máscara do presidente do Clube Social tá caindo. Aí, quando eu digo para vocês para raciocinar, é o seguinte: o John Textor assume o Botafogo em 2022. Em 2022, Botafogo sai da Série B em 2021, ganha a Série B e volta para a Série A. Começa toda uma reestruturação de um clube falido, quebrado, sem estrutura nenhuma. Um Botafogo que não tinha estrutura. Para vocês terem uma ideia. John Textor chega e começa toda uma reforma do futebol e da nossa estrutura. Nós fazemos um campeonato de 2022 razoavelmente bom para um projeto que estava sendo iniciado. E terminamos o campeonato em 11º, quando lutamos até o fim por uma vaga na Libertadores. Nos classificamos para Copa Sul-Americana. Ora, a gente não participava de Sul-Americana, de Libertadores há muito tempo. A gente não tinha... Antes do John Textor, a gente começava o Campeonato Brasileiro todo ano e era a mesma história. Vamos torcer para fazer 45 pontos para não cair. Era isso que a gente disputava. Era isso que a gente tinha.
E o Botafogo, no primeiro ano de SAF, consegue uma vaga para a Sul-Americana. Em 2012, o time já melhorzinho, melhorou o time. Em 2023, quer dizer, não sei de onde eu tirei 2012. 2023, Botafogo reforça e faz um primeiro turno sensacional. Coloca 15 pontos de diferença sobre seus adversários. E nós nos empolgamos. Opa, agora o título vem. Infelizmente não veio. Não era para ser. Porque tudo tem seu tempo e sua hora. A saída do Luiz Castro, para mim, foi crucial naquele ano. E o Botafogo ficou em quinto lugar e conseguiu uma vaga para a pré-Libertadores. Em 2024, mais investimentos e o Botafogo monta um time que está na história do Botafogo. Um time que ganha Brasileiro e ganha Libertadores. Mas é bom a gente não esquecer que mesmo esse time montado em 2024, mesmo esse time, muitas vezes nos trouxe desconfiança. Mesmo esse time, mesmo o Arthur Jorge, com tudo que fez aqui, nos trouxe desconfiança. Quantas vezes a gente discordou do Arthur Jorge? Quantas vezes a gente duvidou da capacidade desse time? Porque o futebol é assim, amigo. E a paixão que o futebol emana, ele faz com que a gente acabe sendo passional. E a passionalidade, ela aprisiona a racionalidade. E a gente acaba não enxergando certas coisas que a gente, em sã consciência, enxergaria. E o Botafogo ganha tudo em 2024. E aí, o que passa pela nossa cabeça em 2025? Vamos repetir 2024. E não é por aí. A gente se deixou levar pelo aquele êxtase que nós vivemos em 2024. E aí vem 2025. E aí começa tudo errado, planejamento errado, o texto falando bobagem, que a temporada só começava em abril, que é aquelas... Perdemos... Quantos campeonatos nós perdemos? 7. 7 títulos disputamos. Se eu não me engano, 7 títulos disputamos. E não ganhamos nenhum. E sabe por que não ganhamos nenhum? Porque John Textor errou em tudo que ele fez esse ano. Tudo. Tudo. E merece todas as críticas. E eu entendo o torcedor que não acredita mais no John Textor. Eu entendo o torcedor que não confia mais naquilo que ele fala. Entendo, mas entendo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que esses torcedores fizessem uma autocrítica, né? E procurassem entender o seguinte: peraí, beleza, o John Textor errou esse ano. E com detalhe, errou, mas não deixou de investir. O Botafogo investiu mais do que o ano passado. Mas os investimentos não deram certo. Que é um risco que se corre. Tanto na tua vida financeira, você pode fazer um investimento e esse investimento não der certo e você tomar prejuízo. Futebol não é diferente. E foram feitos investimentos. Mas os investimentos não responderam da forma que se esperava. Uma mudança constante de treinador e o Botafogo não conseguiu ter um padrão de jogo, não conseguiu fazer com que o time tivesse uma preparação física ideal e nós fomos perdendo os campeonatos que disputamos. Isso tudo leva à decepção e à bronca de uma parte da torcida que hoje muitas vezes quer Textor fora do Botafogo. Mas a pergunta que eu faço: sai o Textor, vem quem?
Vocês já pararam para pensar que nenhuma SAF no Brasil tem uma figura que bota a cara? Esse ano ele está escondido por conta de todo esse imbróglio aí. Mas vocês já pararam para pensar que nenhuma SAF no Brasil tem um cara que, pelo menos, não estou dizendo que ele é botafoguense. Botafoguense somos nós. O Texo, ele chega aqui abraçado e ele desenvolve um carinho pelo Botafogo. E o Texto, mal ou bem, ele, o ano passado, por exemplo, botava a cara, estava ali e a SAF do Botafogo tem uma cara. Essa cara, esse ano, errou. Errou. Agora a pergunta que eu deixo aqui é o seguinte: sai o Texto, vem quem? Vocês preferem uma SAF como a SAF do Bragantino, por exemplo? Lá da Red Bull, que tá nem aí para eles, Red Bull ganhar título, eles não armam um time para ganhar título. Vocês preferem uma SAF como a do Bahia, por exemplo, que monta um time competitivo, mas que não tem, e a SAF do Bahia é uma SAF com dinheiro, que é o Grupo City, né? Mas vocês já pararam para pensar que o Grupo City, ele monta o time monta time do Bahia bom, mas não para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, que estão hoje acima dos outros. O Grupo City está investindo num CT de primeiro mundo. A SAF do Botafogo preferiu investir no futebol para ganhar título, para para botar a marca do Botafogo no mercado internacional para depois estruturar. Hoje o Botafogo tem uma estrutura muito boa, estrutura que todos os jogadores falam bem. Só que ainda é uma estrutura aquém, né, da potência que é o Botafogo. O Botafogo ainda precisa de um CT para fazer jogadores em casa e para poder vender e manter, né, o time sempre competitivo. E aí eu fico pensando nisso. Sai o John Textor, vem quem? Quem são os investidores que vão estar à frente do Botafogo? Então, eu não estou aqui querendo mudar a opinião de ninguém. Nunca fiz isso, porque acho que se eu tentar um dia mudar a opinião das pessoas, se eu tentar convencer as pessoas de que aquilo que eu penso é que está certo, eu estou usurpando da individualidade dessa pessoa. Só estou aqui chamando o torcedor para fazer o exame de consciência e ver onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Nós vamos nos classificar para a Libertadores. Não tem como a gente se classificar para a Libertadores. Vamos para pré ou vamos direto para a fase de grupo. Mas nós vamos estar pelo terceiro ano consecutivo na Libertadores. Coisa que nunca aconteceu na nossa história, gente. Isso não é pouca coisa. A gente tem que entender que erros acontecem e que o John Textor, ele não é infalível. Ele é humano. Ele é um cara que a gente percebe, como eu sempre digo, ele é um pavão. Ele quer sempre estar na mídia, ele quer aparecer. Ele é um homem de mídia, né? Ele quer aparecer. E essa questão dele acaba fazendo com que ele cometa erros, como ele cometeu. Comprar o Leão, por exemplo, que comprometeu o Botafogo. Mas ele não é burro, porque ninguém burro vira bilionário. Ninguém burro vira bilionário. E eu tenho certeza que ele reconhece o erro que ele cometeu. Eu tenho certeza que ele reconhece o erro que ele cometeu. Eu tenho certeza que ele vai corrigir essa rota. Só que ele não vai falar porque o orgulho não permite. O orgulho é fogo, né, cara? O orgulho é uma merda. Quando ele vem e diz que faz aquela crítica ao GE, a Bárbara e a outra menina lá, que cobre, que são
que cobra o Botafogo, ele falou uma coisa que eu concordo com ele. Peraí, de onde vêm as notícias que esse pessoal dá? Quem é que informa essas pessoas? Se essas pessoas não trabalham dentro do departamento de futebol do Botafogo. Ora, eu acho que ele sabe que alguém de dentro do clube está passando informação para esse pessoal. As duas meninas lá, as duas repórteres, a Jéssica Maldonado é uma e a outra é a Bárbara Nascimento, se eu não me engano, não me lembro do nome das duas. Agora, são competentes, são profissionais competentes. Elas não vão inventar história. Para elas estarem falando alguma coisa é porque alguém passou informação para ela. E alguém que passou está dentro do departamento de futebol. E esse alguém tem que ser descoberto. E tem que tomar um pé na bunda. Por quê? Porra, meu amigo, se eu trabalho dentro de uma empresa, eu começo a passar para fora da empresa, tu começar a passar pros concorrentes, né? As estratégias da empresa, meu irmão, você mandar embora sem direito a nada por justa causa. Isso é traição, porra. Então, as duas meninas lá, elas não inventaram a história. Alguém passou para elas. Então, galera, quando o John Textor diz que a questão que o Botafogo, se tiver jogador diferenciado no mercado, o Botafogo vai competir por ele, eu acredito. Porra, ele investiu esse ano uma grana do cacete. Mas investiu errado. Hoje eu acho que investiu errado. Pode ser que o ano que vem, com a pré-temporada e tal, jogadores que hoje a gente está criticando, possa calar nossa boca. Por que não? Tuco e Santi estão aí como um bom exemplo. A gente queria espinafrar os dois e os caras começaram a jogar, porque tem tempo de adaptação e tudo. Então, galera, Botafogo hoje, e o John Textor, ele já dá indícios de que está reconhecendo o erro quando começa a fazer o planejamento de agora. O Botafogo está se planejando, chamando jogadores importantes para renovar contrato. Por quê? Porque sabe que você só faz um time campeão mantendo a espinha dorsal desse time. Você tem que manter a espinha dorsal. Barbosa é importante, Marlon Freitas é importante, Danilo é importante manter, mas tem contrato longo, então não vai precisar. Savarino tem contrato longo, porque o Savarino esse ano não jogou bem, mas o Arrascaeta ano passado também não. O que o Flamengo fez? Vendeu? Mandou embora? Não. Recuperou o cara. Temos que recuperar o Savarino. Ninguém esquece de jogar futebol. Alguma coisa deu e ele não conseguiu render. Precisamos contratar? Precisamos. Precisamos contratar um zagueiro. Pantaleão não vai jogar, não vai vir agora. Precisamos contratar um zagueiro. Precisamos contratar um primeiro volante. Precisamos contratar um 10 para ser reserva do Savarino. Um ponta-direita agudo, do estilo Luiz Henrique, que eu não sei onde vai encontrar, mas do estilo do Luiz Henrique. E o centroavante com mobilidade. Goleiro, tem muitos amigos que falam, pô, e goleiro? Cara, goleiro, vou ser bem sério para você. Eu acho que o Botafogo está bem servido de goleiro até que me prove o contrário. O Neto é um bom goleiro. Só que o Neto não estava jogando. Aí chegou, não sei por que cargas d'água, tiraram o Link, que estava bem, o Link estava 2 jogos sem tomar gol, colocaram o Neto. O Neto foi bem contra o Juventude, mas depois não foi tão bem. Por quê? Porque não vinha jogando. O goleiro precisa de ter tempo de jogo. O goleiro precisa estar jogando. O grande exemplo disso é o goleiro do Palmeiras lá, que o Botafogo estava interessado nele também, né? Carlos Miguel. Quando chegou, o Everton se machucou, ele entrou, o Everson, né? Ele entrou. E não foi bem. 2 jogos que ele jogou, já estavam criticando ele, porque ele não vinha jogando lá no Nottingham Forest. Ele não vinha jogando. Ele estava parado. E aí, até pegar ritmo de jogo, goleiro principalmente, ele precisa de um tempo. E agora? Agora ele está lá fechando o gol do Palmeiras. Porque ritmo de jogo. Então o Neto, ele é um bom goleiro. O Link sempre foi um bom goleiro. Agora, com ritmo de jogo, está começando a mostrar o seu valor também. Ah, mas ainda não passa para nós, ainda não passa segurança. Cara, Botafogo está sem tomar gol, se eu não me engano, 4 partidas. É um processo, claro,
do sistema defensivo, que começa no ataque e termina lá atrás. Mas já é um avanço do goleiro. Então eu acho que goleiro, nesse momento, o Botafogo não precisa. O que o Botafogo precisa é de jogadores pontuais para encorpar o elenco. E aí o ano que vem, com esse elenco, mantendo esse elenco, com alguns jogadores que venham para encorpar o time, o Botafogo vai ter um time competitivo para disputar qualquer campeonato ano que vem. Eu acredito nisso. Agora, em relação ao John Textor, que é o tema desse vídeo, eu acho, galera, sinceramente, que todos nós temos razão de criticar o John Textor. Temos. Agora, criticar é uma coisa. Achar que o John Textor não serve mais para o Botafogo, aí é outra coisa. Mas eu sei que amor e ódio caminham junto, né? Isso é um ditado, amor e ódio caminham juntos. Se o ano que vem o John Textor contratar alguns jogadores para encorpar o time, e esses jogadores entrarem e começarem a jogar, e o time começar a galgar, subir e começar a disputar os títulos como a gente quer que dispute, que a gente sabe que não vai ganhar todo ano, todo esse ódio contra o John Textor passa e volta toda aquela coisa com o John Textor de novo. Porque é assim que é a vida. Na vida é assim. A gente odeia uma pessoa aqui, aquela mesma pessoa daqui a pouco a gente está odiando. A vida é assim. E eu tenho certeza que o Botafogo vai se classificar para a Libertadores e que o ano de 2026 vai ser um ano completamente diferente. Que nós vamos repetir o ano de 2024. Não sei se ganhando Libertadores brasileiro, mas precisamos ganhar uma Copa do Brasil, né? Precisamos ganhar uma Copa do Brasil. E por que não ir para a final da Libertadores de novo? Que é uma coisa que está marcada né, na nossa mente e que a gente quer de novo, não só uma vez, mas muitas outras vezes. Então, galera, vamos fazer um exame de consciência, vamos ver como o Botafogo estava e como o Botafogo está hoje. Eu acho que se a gente fizer esse exame de consciência, a gente vai ver que o John Textor acertou mais do que errou. Esse ano só errou. Mas tem crédito ainda com a galera. Eu acho que tem crédito. Vamos aguardar. Um abraço, bom domingo e saudações.